Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje nós vamos estar em lição de número 10. Ela traz como título a oração no culto, oração no público ou oração em público, né? O objetivo é nós entendermos o valor da oração em público e a oração individual, né? A oração é muito importante dentro do culto. Ela é capaz de despertar os fiéis, o encorajamento, trazer ânimo, trazer segurança, trazer esperança, né? Nós vamos ver alguns exemplos bíblicos, né, em que a oração ela funcionou como trouxe uma experiência, né, de fortalecimento e avivamento espiritual para a igreja, né? No caso de Pedro e João, né, quando eles estavam pregando, né, e causou um grande tumulto ali na cidade de Jerusalém, porque eles tinham curado um homem coxo de nascença, né, e estavam também falando sobre esse milagre que tinha sido feito através de Jesus Cristo e que Jesus Cristo havia ressuscitado, né, também, e estava chamando o povo ao arrependimento, né? Então Pedro e João é levado diante do sinédrio, né? Porque eles tinham causado um grande alvoroço e também porque o sinédrio era composto de duas elites, né? Que eram os saduceus e os fariseus. E os saduceus também, eles não acreditavam nessa questão da ressurreição, na questão de espírito, né? E isso trouxe também um conflito político muito grande também, né? Em Atos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 2, ele diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando Jesus a ressurreição dos mortos. É claro que a partir do momento que Pedro e João estavam proclamando Jesus Cristo, eles também estavam anunciando a ressurreição. E isso ia de encontro, né, com uma divisão doutrinária que existia entre os saduceus e os fariseus, né? Havia essa divergência doutrinária deles, né? Eles não acreditavam, os saduceus não acreditavam na doutrina da ressurreição, ou de anjo, ou de demônio, né? E enquanto os fariseus, eles acreditavam, né? E isso tá registrado, né, lá em Atos capítulo 23, versículo 8, que diz assim: os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas, né? É claro que a pregação, a mensagem de Pedro e João impactou aquela cidade, e nós podemos ver no decorrer do versículo que quase 5.000 almas se converteram, né, diante da mensagem de Pedro e João, né? Os sacerdotes estavam perturbados, né, porque aquilo estava causando um alvoroço na cidade. E os fariseus, eles, embora fossem a minoria dentro do sinédrio, ele era composto de pequenos comerciantes, né? E ele tinha o apoio da população, ele tinha o apoio do povo. Então, acabava se tornando, mesmo sendo a minoria, acabava se tornando uma elite importante dentro do sinédrio, né? Os fariseus, eles mantinham um relacionamento muito mais próximo com o povo, né? E isso trouxe grande conflito, né? E a gente pode ver que os fariseus, eles eram bastante tradicionais, embora eles acreditassem na questão da ressurreição, dos anjos, do Espírito, né? O seu tradicionalismo vinha do lado do Velho Testamento, eles eram muito rigorosos ali quanto à questão da lei, né? E isso foi muito criticado. Nós podemos ver uma passagem em que os fariseus questionam Jesus, né? E Jesus também questiona esse tradicionalismo dos judeus, né? Isso está registrado lá em Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 3, que ele diz assim: então, alguns dos fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Devido ao tumulto causado entre os líderes judeus
eles tentaram intimidar, né? Tentaram intimidar os apóstolos a todo custo para que eles pudessem parar de falar, parar de anunciar ali o Evangelho, parar de anunciar aquela doutrina, a doutrina da ressurreição, parar de anunciar Jesus Cristo, né? E cada vez que eles repreendiam mais os apóstolos, eles se fortaleciam mais, né? E eles começam a orar. Nós vemos o teor da oração dos apóstolos, né? O teor da oração dos apóstolos é algo realmente que nos deve motivar, né? Porque eles não oram contra os líderes daquela época, eles não oram contra a repreensão que eles estavam sofrendo. Eles não pedem alívio àquela situação, querendo que aquela situação passe, né? Eles oram pedindo autoridade, né? Autoridade para realizar milagres, autoridade para anunciar a mensagem, né? Então, a gente vê que a oração dele, era uma oração para que Deus continuasse usando ele naquela obra, mesmo diante de todas aquelas dificuldades, né? E nós vemos que a oração, quando o povo começou a se reunir para orar, pedindo essa ação do Espírito Santo na vida deles, para que eles pudessem anunciar o Evangelho com ousadia, né? Deus atendeu a oração dele, né? Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pedimos para Deus, porque Deus de repente pode atender. Nós oramos para que Deus volte, né? Para que Deus volte logo, para que seja feita a sua vontade na terra. Nós temos que estar preparados para entender qual é a vontade de Deus aqui na terra. A lição de hoje, ela nos desafia a pensar sobre o valor da oração em público, né? Muito embora sabemos que a oração individual é importante para a edificação espiritual da pessoa, né? A Bíblia, ela tem vários exemplos, tanto de orar em público como orar sozinho, né? No coletivo ou sozinho, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 5, ela fala sobre o cuidado de orar em público, né? Temos que ter cuidado de orar em público para não ser que nem os fariseus hipócritas, né? Ele diz assim, lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu vos asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, né? Quando nós oramos em público, né, a nossa preocupação não deve estar com palavras eloquentes, palavras bem polidas, ou um discurso muito bem feito, né, ou preocupado com as pessoas que estão presentes, né, que estão ouvindo aquela oração. Nós devemos lembrar que estamos diante de Deus e que Ele conhece os nossos corações, conhece a intenção do nosso coração, sabe das nossas necessidades, né? Se existe alguém que a gente não pode enganar, esse alguém é Deus, né? Podemos também citar vários exemplos de orações coletivas em prol de um único objetivo, né? Eu gosto muito da história de Esther, né? Esther foi uma mulher usada por Deus para salvar uma nação, né? Ela pede para que o povo se reúna durante 3 dias, ele jejue, ele ore, né? Para que ela vá até a presença do rei Assuero para pedir para que o povo dela seja poupado, né? Porque Amã havia enganado o rei e havia feito um decreto que em um determinado dia todo o povo judeu seria exterminado, né? E aquele que matasse ali um judeu, ele poderia ficar com os seus bens, poderia ficar com suas posses, com o seu gado, com as suas terras, com a sua casa, né? E esse dia determinado que Amã fez foi revertido, né? Foi revertido pela ação de Esther, um pedido que ela fez diante do rei Assuero para que o povo judeu pudesse se defender, né? E esse dia foi um marco na história do judeu, né? Onde os judeus puderam se defender dos seus inimigos, né? Conhecido como o dia do Purim, né? Foi a oração de um povo, todos com um único objetivo, que era garantir a sua própria existência, né? A Bíblia, ela diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos ali em seu nome, né, Deus estaria no meio. Isso significa uma comunhão com Deus, né? Significa que nós estamos dentro da vontade de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 20, ele diz assim, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles, né? Essa comunhão que deve existir
entre o homem e Deus, né, e o homem entre os seus próprios irmãos, isso é fundamental para que Deus possa ouvir a nossa oração. Nós temos que pedir aquilo que Deus aquilo que está na vontade de Deus, aquilo que serve para a nossa edificação. Deus, ele, em uma passagem de Mateus, capítulo 6, ele vai falar sobre essa questão, né? Nós que somos homens sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, né? O que ele nos daria, né? Dentro da igreja, nós precisamos desenvolver uma vida espiritual, orando individualmente e orando também em grupos, né? Orando em culto, orando em momentos específicos, né? A oração individual nos coloca diante de Deus, onde nós podemos confessar os nossos pecados, onde nós podemos colocar as nossas aflições, as nossas necessidades, buscando essa comunhão com Deus. Nós temos que tomar o cuidado para que a gente não desenvolva um sentimento de incapacidade espiritual, né? Incapacidade de orar, de pedir a Deus, medo, né? De a nossa oração não ser atendida, chegando até uma depressão, né? Ficando totalmente dependente de algumas pessoas porque a gente acredita que a nossa oração não é atendida, achando que Deus não escuta as nossas orações. E é ao contrário, Deus nos escuta, Deus, ele está vendo o nosso sofrimento, a nossa aflição, né? A Bíblia orienta que nós devemos orar tanto em grupo como individualmente. Jesus é um exemplo de orar individualmente, né? Num momento muito difícil, né? Acredito que um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus é quando ele estava para iniciar aquele processo de crucificação, onde ele estava ali em Getsemane, né? No monte chamado Getsemane, e ele se afasta do grupo dos apóstolos para orar, né? Para colocar diante de Deus aquilo que estava lhe afligindo, né? Em Mateus capítulo 6, do versículo 6 ao 8, ele nos orienta para nós orarmos individualmente, para que nós possamos orar com sinceridade, porque Deus, ele já conhece as nossas necessidades, né? Jesus, ele se afasta ali do grupo de pessoas para pedir a Deus, né? Para se colocar na mão de Deus, embora o seu pedido não foi concretizado, que Jesus, ele pediu para que, se fosse possível, que se afastasse dele aquele cálice, né? Para que ele não passasse por aquele sofrimento da morte de cruz, para que ele não tivesse ali o peso do pecado, o afastamento da presença de Deus. Mas ele foi fiel e cumpriu ali a vontade de Deus, mesmo não sendo a sua vontade naquele momento. Nós temos que estar preparados para isso. Às vezes aquilo que nós pedimos, às vezes não está no centro da vontade de Deus. E nós temos que ser maduros o suficiente para entender que Deus é soberano. Deus, ele é aquele que decide o melhor para nós, né? Às vezes a gente pode até pensar, por que eu tenho que pedir, já que Deus conhece o meu coração, já que Deus sabe a minha necessidade, por que então que eu tenho que me colocar, por que eu tenho que pedir a Deus? Deus conhece a minha necessidade, então por que eu tenho que ficar pedindo? Para que eu tenho que levar os meus problemas diante de Deus? Isso é para que nós possamos ter uma comunhão com Deus, para que nós possamos ter uma experiência, uma intimidade com Deus, ali de conversar, de pedir que a Deus para resolver os nossos problemas, né? Ali a gente tem um crescimento espiritual através da experiência, né? De você estar ali diante de Deus e você ver Deus agindo. Nós estamos exercitando a nossa fé, né? Nós estamos testemunhando aquilo que Deus fez para nós. Então, por isso, nós devemos levar diante de Deus todas as nossas condições de fraqueza, condições de necessidades, sentimentos que nós estamos sentindo. Existem inúmeros benefícios que a oração pode oferecer ao povo de Deus, né? E quando ele vai prestar um culto, né? A oração ela pode ser de gratidão, né? Como nós vemos o caso de Davi, né? Davi foi um servo de Deus, uma referência bíblica, né? No Velho Testamento e no Novo Testamento, muito grande, né? E Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 até o versículo 20, nós vemos a oração de Davi, né? Com uma profunda gratidão a Deus, porque Deus havia o sustentado no seu reinado, né? Davi está reconhecendo que toda essa glória, toda essa riqueza,
né, que ele adquiriu ao longo do seu reinado, tudo isso vem de Deus, né? Foi Deus que proporcionou, tudo isso foi Deus que providenciou. Então toda a riqueza que ele tinha era de Deus, né? Davi, ele foi essa referência, né? Nós vamos ver que todos os reis, tanto em Israel como em Judá, todos eles eram comparados como Davi. Davi passou a ser uma referência, tal era a sua dedicação a Deus, né? E nasce no seu coração então o desejo de construir um templo, né, para Deus. Porque Davi morava no castelo, né? E a arca do Senhor ainda estava na tenda. Então Davi, ele se sente incomodado com isso, né? E ele coloca o desejo no seu coração de construir ali um templo para Deus, né? E quando isso que acontece quando nós reconhecemos tudo que Deus faz por nós, né? Nós sentimos um desejo ardente, né, de nós contribuirmos, de nós trabalharmos em sua obra, né? Mas Deus não permite que Davi construa o templo. Vamos dar uma lida lá em 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 3. Diz assim: Mas Deus me disse, você não construirá um templo em honra do meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Davi não questionou, ele simplesmente orou e agradeceu a Deus, intercedendo até pelo seu próprio filho, né, que daria sequência no seu reinado. Davi, ele organizou o povo para recolher os donativos, né, que era o ouro, a prata, a joia, as pedras preciosas, madeira, né, para que isso fosse levado em consideração para a construção do templo, né. A oração, ela também pode ser a finalidade de atender às nossas necessidades, né. Em 2 Crônicas, capítulo 20, nós também vemos a história do rei Josafá, né, quando os moabitas e os amonitas, né, juntos com os meunitas, eles se reúnem para atacar, para guerrear contra Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, ele diz assim: Depois disso, os moabitas, os amonitas, com os meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Josafá era o rei de Judá, né, e não haveria a menor condição dele guerrear contra esses povos, né? Embora os moabitas e os amonitas, né, eram descendentes ali de Ló com as suas filhas, né, quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló embebedaram Ló e dali nasceu aquela descendência dos amonitas e dos moabitas, né? E eles eram meio parente, né? Porque Ló era sobrinho de Abraão, né? E agora eles estavam ali sendo ameaçados de guerra. Diante dessa situação, né, o povo ele se reúne diante do templo, né? E Josafá ele ora, né? Lembrando ali uma aliança que Salomão havia feito com Deus quando construiu o templo, né? Sobre a ameaça de guerra, sobre a ameaça de peste, sobre a ameaça de fome, né? O povo iria se reunir ali diante do templo do Senhor e estariam ali pedindo perdão pelos seus pecados para que Deus pudesse estar abençoando. E nós vemos esse povo indo ali à frente, fazendo essa oração para que Deus pudesse, para que Deus pudesse falar, para que Deus pudesse orientar eles ali. E nós vemos ali Deus anunciando um milagre, né, através do levita Jaziel, né? O Espírito de Deus toma Jaziel e Jaziel começa a falar ao povo e ao rei, né, especificamente, para que eles vão para a batalha sem medo, porque aquela batalha não seria deles, mas seria simplesmente de Deus, né? E o povo se encorajou, o povo entendeu aquela palavra, o povo acreditou naquela palavra, o povo confiou naquela palavra, né? Aquela palavra que o levita trouxe. E o povo se preparou para a guerra e obedeceu fielmente aquilo que Deus havia falado, né? E quando eles foram para o conflito, quando eles chegaram lá, eles só recolheram os despojos, porque havia tido uma confusão entre aqueles povos que estavam prontos para guerrear contra Judá, e eles guerrearam entre si mesmos e acabaram ali se dizimando. Aquele exército foi dizimado entre eles mesmos. Houve uma briga, uma luta entre eles, e quando o povo chegou, eles só recolheram o despojo. Passaram 3 dias ali recolhendo os despojos daqueles soldados que haviam morrido. E o povo foi libertado ali, assim, dessa ameaça iminente de guerra. Uma ameaça que, aos olhos humanos, não teria a mínima condição.
Quando nós vemos situações que fogem ao nosso controle, nós entramos em desespero, né? E é aí que nós precisamos exercitar a nossa fé, confiar em Deus, né? Que Deus entre com providência. Amém? Uma pergunta oportuna podemos fazer nessa hora, né? Depois de tudo que nós vimos, de todos os textos que nós olhamos, né? Que fé tenho demonstrado quando eu não tenho controle total da situação da minha vida, né? Onde os resultados que esperamos têm inúmeras variáveis que não estão no nosso controle, como doença, relacionamento desfeito, desemprego, fome, incerteza do futuro, né? O medo chega a nos paralisar, fazendo a gente nos sentir um fracassado e não estarmos prontos para essa batalha. As minhas forças e o meu entendimento e o meu conhecimento vêm em primeiro lugar, ou a minha fé em Deus vem em primeiro lugar? Ou não posso acreditar que Deus está na frente, né, e que haja o que houver, independente do que o resultado que eu tiver, eu vou louvar a Deus. Posso passar pelas doenças, pelos problemas de relacionamento, pelo desemprego, eu ainda confiarei no Senhor. Eu posso dizer que eu aceito aquilo que Deus permitir acontecer em minha vida. Lembra da oração de Jesus no Getsemane? Jesus, ele se colocou, pediu para que Deus afastasse aquele cálice, afastasse aquela situação, mas que fosse feita a sua vontade. Estou pronto a aceitar a vontade de Deus em minha vida? Jesus, ele se coloca diante de Deus como um servo fiel, independente do resultado da sua oração, independente da dor que ele iria sentir, independente da humilhação que ele ia passar, independente do pecado que ele ia ter que suportar ali na cruz, né? Lembra da oração do Pai Nosso? A oração, ela diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que ter a certeza que Deus não é o gênio da garrafa, né, das histórias infantis, que está ali para atender os nossos desejos, né? Nós temos que aprender a confiar, né, em Deus. Nós temos que aprender a ser submisso a Deus e aceitar a sua vontade, né? A oração da igreja, ela tem poder e autoridade, mas uma coisa é fundamental para que as nossas orações possam ser atendidas por Deus. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. A oração, ela é que nos une a Deus e nos une como igreja, como corpo, como célula viva, né? A oração nos leva a ter um coração grato. A oração, ela nos leva a manter uma aliança com Deus. Amém? Para concluir, temos a certeza que Jesus está presente quando estamos na igreja orando ou quando estamos no nosso quarto de porta fechada. Devemos orar uns pelos outros para que Deus possa estar nos fortalecendo. Deus, ele quer o melhor para nós. Nós devemos estar submissos à vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.